Boa tarde a todos que estão presentes, quem está acompanhando a gente online. Agora teremos a palestra do professor doutor Leopoldo Oliveira. Ele é licenciado em Física pela UFPEL e tem mestrado e doutorado em Oceanologia Física, Química e Geológica pela FURG. Ele é professor aqui da FURG, associado ao IO. Com a palavra, professor. Alô, saindo bem? Bom, boa tarde então, pessoal. Então, como ela já mencionou, eu trabalho ali no Instituto de Oceanografia, né? Ou Oceanologia, melhor dizendo. As duas palavras hoje em dia são intercambiáveis, né? Oceanologia e Oceanografia. Então, o pessoal me convidou para falar um pouquinho sobre oceanografia física, tá? E qual é a minha ideia? A minha ideia é dar uma noção geral, não é falar especificamente sobre o meu tema de estudo, mas como vocês têm a ênfase em física dos oceanos aqui, a ideia que eu imagino é dar uma visão geral sobre a oceanografia física, né, o oceano, melhor dizendo, e a física que trabalha em conjunto para explicar esse meio físico que é o oceano, né? Então eu não vou falar especificamente na minha área de pesquisa, mas eu vou dar uma ideia geral, né? O título está A Física e o Oceano, suas importâncias para a Terra, ou seja, os dois são importantes, a física como ferramenta de estudo, né? E o oceano como um meio físico, que é um dos reguladores do sistema climático, que faz parte do sistema climático, né? E é um dos reguladores desse sistema, ajuda a regular esse sistema, tá? Então, a ideia básica é essa, dar uma visão geral do mundo, como se diz assim, do universo da oceanografia física, né? E não falar especificamente sobre o meu tema de pesquisa ou sobre qualquer outro tema, tá? Então, é uma palestra bem geral e bem ampla, né? E de cunho genérico, né? Sobre a física e o oceano. Eu começo perguntando com uma pergunta o que significa física, né? Porque às vezes a gente entra no curso de física, por exemplo, ou em qualquer outro curso que demande um conhecimento de física, e todos os cursos das ciências exatas demandam pelo menos um conhecimento básico de física, e a gente não sabe que a palavra física significa natureza. Né? A palavra física vem de physique, do grego, e significa natureza. Então, a física é o estudo da natureza. Simplesmente isso ou tudo isso, né? A natureza. Né? Então, na sua origem, uma coisa importante também da gente destacar é a origem da física. Ela teve origem com Aristóteles, no ano mais ou menos por ano 300 a.C., ou seja, 2000 e tantos anos atrás, é que se originou o que hoje a gente chama de ciências físicas. Naquela época, com o Aristóteles, era conhecida como filosofia natural. Claro que naquela época o conhecimento era ínfimo comparado com o conhecimento que a gente tem hoje. Então, o cidadão que era um filósofo natural, né, que estudava filosofia natural, ele não estudava só física, ele estudava engenharia, astronomia, era matemático, era literato, era astrônomo, né? Era astrólogo e por aí vai. Era uma infinidade de áreas do conhecimento, porque o conhecimento era pequenininho comparado com o conhecimento que a gente tem hoje, né, da natureza. Então, o cidadão se encarregava de estudar várias coisas ao mesmo tempo, né? No momento que o conhecimento vai avançando e vai aumentando, é que vai se fazendo a separação entre as áreas, e hoje a gente tem áreas de ciências exatas, né? Ciências exatas e da Terra. Se tu pegar a tabela do CNPq e CAPES, tem uma infinidade de áreas de subdivisões. Isso significa o quê? O que significa essas subdivisões? Que o conhecimento aumentou absurdamente, né? O conhecimento sobre a natureza, né? Sobre a natureza. Então, tem que se dividir para melhor conhecer, né? Picotar as áreas do conhecimento ou dividir para melhor conhecer. Então, a física se encarrega fundamentalmente de estudar fenômenos naturais, mas não só fenômenos naturais hoje em dia, como também sistemas físicos, né, que são criados pelo homem. Mas fundamentalmente
fenômenos da natureza, né? Essa é a base, essa é a essência do estudo da física. Aqui eu coloquei algumas figurinhas, tá? Só para exemplificar fenômenos naturais, que são de cunho geral. Aqui eletricidade, aurora boreal, um tornado, aqui um tsunami, arco-íris, exemplificando como tantos outros fenômenos naturais que a gente pode passar aí a tarde inteira falando uma infinidade de fenômenos naturais que a gente vai ter na natureza, que a física se encarrega de estudar, né? E só alguns exemplos, né? Quando o Aristóteles começou a se encarregar de estudar a natureza, ele disse que a realidade ou os fatos, eles devem ser orientados pelos sentidos. Naquela época era a ferramenta que se tinha, os 5 sentidos: visão, olfato, audição, né? Tato, né? Os 5 sentidos. Então foi por aí que começou as subdivisões da física, né? Através dos sentidos, que era a forma que se tinha de analisar o mundo, analisar a natureza. E ele sempre, como uma das maiores mentes da humanidade, né? Ainda hoje, porque a lógica, por exemplo, é baseada nos princípios da lógica aristotélica, né? E tantos outros conhecimentos que ele deixou, e ainda continua sendo uma grande mente, mesmo depois de 2000 e tantos anos atrás, né? Porque ele embasa o nosso conhecimento, tanto da matemática quanto da física, ainda hoje, né? Ele dizia que uma coisa importante é a análise dos fatos reais, né? A análise da realidade baseada em fatos reais que estão associados aos sentidos, o que tu observa, né? O que tu enxerga da realidade. E uma das coisas importantes também que ele falava é que para a evolução do conhecimento, tu tem que manter o processo de discussão, o processo de diálogo sempre aberto, né? Por exemplo, as leis da física todo mundo acredita, mas todo mundo acredita porque elas foram provadas. E a qualquer momento eu posso quebrar uma lei, dizer que ela está errada, desde que eu prove através do método científico, né? Então, elas são universais, mas elas não são absolutas, ou seja, não é conhecimento, ele não está estagnado, né? Então, o processo de discussão é extremamente importante para que se tenha a evolução do conhecimento ou evolução educacional de forma geral. Isso é um resumo da física. Eu não vou aqui entrar em detalhes dos ramos da física e tudo mais, mas ela é a ciência que estuda a natureza. O oceano é um meio físico, né, muito importante. Não passa? Aí, passou agora. Ops, passou até demais. Até demais. Está retardado aqui. Então, o oceano é um meio físico que faz parte do sistema climático. O sistema climático que a gente chama é oceano mais atmosfera. E em terceiro momento aqui poderia também dizer que é o continente, que os continentes, né, a ação dos continentes também faz parte, não dá para isolar, tudo está conectado, né? Mas dentro do sistema climático, principalmente, é o oceano e a atmosfera. Né? O oceano ele cobre a maior parte do planeta, como a gente sabe. Então ele desempenha papel fundamental dentro desse sistema climático, né? Dentro do que a gente chama de sistema climático. O que essa figurinha aqui representa para nós? Representa o balanço de radiação que chega, né? Que a nossa fonte primária de energia é o Sol. Sem o Sol não existe vida na Terra. Morre todo mundo. Nós e todos o resto dos bichos. Morre tudo, né? E a vegetação também. Então, o Sol é a nossa fonte de energia primária, né? Essa figura aqui está representando o quê? Que a radiação incidente do Sol, ela é recebida pela Terra, né? Aqui está a Terra, e que tem que haver um balanço de energia, né? Tem que haver um balanço de energia, ou seja, a radiação que chega tem que ser igual à radiação emitida mais a radiação refletida. Senão, o que vai acontecer, por exemplo, com a temperatura média da Terra, que é a série temporal que os caras mais analisam os processos de mudança climática global, que é uma variável chave que eles medem desde aí de 1900, né, tem uma série histórica, que eles analisam que a temperatura média está aumentando, né?
E por que a temperatura média está aumentando? Porque isso aqui não está em balanço, isso não está em equilíbrio, está desequilibrado. Alguma coisa está acontecendo, ou várias coisas estão acontecendo, que nós temos um desequilíbrio, né? Porque se existe equilíbrio, se não existir esse equilíbrio aqui, a temperatura média da Terra ela aumenta ao longo do tempo, que é o que está se medindo desde a década aí de 1900, né, da série histórica. Então, o que se constata é que está aumentando e então não está ocorrendo esse equilíbrio. Isso aqui expressa uma lei de conservação, conservação do calor ou da energia associada à Terra. Se a quantidade de calor que chega não é a quantidade de calor emitida e recebida, a temperatura da Terra aumenta. Mas antes de 1900 você tinha uma temperatura estável, né? Então o que se indica é que tem indícios de que a ação do homem, a ação antropogênica, ela está de alguma forma ou de várias formas, por várias razões, né, fazendo com que ocorra um desequilíbrio, não ocorra esse equilíbrio, né? Que é uma das leis fundamentais da física, a lei de conservação, as leis de conservação, né? Então, aqui está por escrito, se a radiação recebida não for balanceada pela emitida, a temperatura da Terra aumenta, que é o que está se constatando, pelo menos pela série histórica de temperatura média da Terra. Os oceanos e suas dimensões. Aqui um pouquinho sobre a parte dimensional. Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície terrestre, né? Ou seja, a maior parte é água, a maior parte do planeta é água, né? 71%, 30%, né? 29% aproximadamente aí vai compor os continentes, né? Então, ele se divide em plataforma continental, talude e oceano profundo. Essa figurinha aqui mostra para vocês o que eu estou chamando dessa divisão. Então a gente tem aqui, ó, plataforma continental, isso aqui é a costa leste dos oceanos e essa aqui é a costa oeste. Por exemplo, a nossa costa aqui, assim, na costa brasileira é considerada a costa oeste. A costa lá que dá para a África é a borda leste dos oceanos. Isso vale para o Pacífico também, mesma coisa. A borda oeste vai ser a que fica lá na Austrália, lá para o lado do Japão, e a borda leste vai pegar a América do Norte, né, Califórnia ali, e aqui o Peru, né, vale para o resto dos oceanos. Então aqui eu teria a borda oeste e aqui a borda leste. Elas têm configurações morfológicas diferentes, mas o que eu quero só salientar aqui é que tu tem aqui a divisão em plataforma continental, depois tu tem o talude continental e aqui tu tem o meio da bacia oceânica. Aqui ela é a elevação meso-oceânica. Então, plataforma continental, essa partezinha aqui. Aqui a plataforma é bem mais estreita, ou praticamente não existe. O talude, que é essa inclinação forte aqui, onde tem correntes de contorno oeste. Essa é a contorno oeste, esse é o contorno leste da bacia oceânica, das bacias oceânicas, né? Isso aqui é uma representação geral. E aqui tu tem correntes muito fortes e aqui tu tem correntes mais fracas. E aqui tu tem o oceano profundo, que está ali. Então, basicamente, a gente divide nessas três áreas. Plataforma continental, talude oceânico e oceano profundo, que é o meio da bacia oceânica, né? Então, essa seria a divisão do oceano. Possuem dimensões horizontais que variam de 1.500 quilômetros no Oceano Atlântico até quase 20 mil quilômetros no Oceano Pacífico. Ou seja, o Pacífico ele é mais largo, né? A dimensão vertical média é da ordem de 3 a 4 quilômetros. Na realidade, a gente diz que a profundidade média dos oceanos são 4 quilômetros, né? Então, claro, tem profundidades lá, a Fossa das Marianas, que tem aproximadamente 11 quilômetros, né? Mas a profundidade média são 4. Né? A profundidade média é 4. As diferenças entre essas dimensões horizontal e vertical, isso vai impactar o campo de corrente, vai impactar o campo das correntes oceânicas. As correntes oceânicas, elas são mais rápidas na horizontal, né? E da ordem de 1 metro por segundo e mais fraca na vertical. Essa diferença entre a escala horizontal e vertical impacta do ponto de vista dinâmico as correntes oceânicas.
Os oceanos são uma fonte de alimento, como todo mundo sabe, né? Processos que influenciam os oceanos são importantes para este entendimento, né? Uma vez que eles podem atuar como fertilizadores dos oceanos. Então, conhecer as correntes e os processos ali que vão influenciar, né, essa fonte de alimento. A gente sabe que, por exemplo, tem zonas que são pesqueiras no oceano e tem zonas que não são pesqueiras, né? Então, isso, a dinâmica das correntes vai influenciar essa região onde tem peixe e aonde não tem peixe. Então, isso é um fator de estudo. Os oceanos são utilizados pelo homem, né? Isso aqui é uma coisa que existe naturalmente, é uma fonte de alimento no caso de pesca, mas isso não é influenciado pelo homem. Isso é decorrente da física associada ao oceano, associada às correntes, né? Agora, os oceanos são utilizados, aí sim a gente vai impactar de alguma forma, né? Estruturas são construídas nos oceanos, ou na costa, ou offshore, né? São utilizados como meio de transporte, né? Os navios. Óleo e gás são obtidos nos oceanos, né? Óleo e gás, petróleo e gás, né? São obtidos nos oceanos. Os oceanos também propiciam inúmeras atividades recreativas, tais como natação, pesca, mergulho, surf, barco, seja motor ou a vela, né? Então tem todos esses fatores. Os oceanos influenciam as condições atmosféricas e o clima, dentro daquele escopo ali que eu estava falando, dele fazer parte do sistema climático, né? Então eles têm essa influência entre trocas de energia entre atmosfera e oceano. Numa das áreas que a gente chama de interação, que é uma área ativa de estudo hoje em dia, que é a área de interação oceano-atmosfera. É uma das linhas de pesquisa que é bastante ativa. Eles vão influenciar, então, distribuição de chuvas, secas, inundações e clima global, né? Dentro dessa troca energética entre oceano e atmosfera, eles podem fazer essa regulação. Além disso, tempestades, furacões, tufões são influenciados também pelos oceanos. Claro, porque se existe troca entre a atmosfera e os tufões e tornados, né, são formados na atmosfera, e o oceano ele é um dos meios físicos que mais cede energia, né, para a atmosfera, ou seja, alimenta a energia, alimenta a atmosfera com energia. Então, o que acontece no oceano vai impactar, de certa forma, a atmosfera também. Interações oceano-atmosfera são extremamente importantes e ocorrem através de fluxo de calor e água doce, e água, né, na superfície oceânica, basicamente. Então, essa é a conexão entre os dois. Aqui eu trago uma representação a nível global do que a gente divide no oceano, na oceanografia física, entre circulação superficial e circulação profunda do oceano. Então, a circulação oceânica, que essas setinhas aqui, verde e azul, representam as correntes oceânicas, certo? Representam as correntes oceânicas. E a setinha indica o sentido da circulação, indica o sentido das correntes. Tá? Só que as setinhas, as linhas vermelhas, estão associadas ao que a gente chama de circulação superficial. As azul estão associadas ao que a gente chama de circulação profunda. Tá? Então, a circulação superficial ela vai aproximadamente de 0 a 1.000 metros. Não é uma escala exata essa aqui, ela pode passar de 1.000 metros. Né? Por exemplo, a corrente circumpolar, essa aqui, ó, corrente circumpolar antártica, que contorna todo o continente antártico, ela pode chegar até 2.000 metros. Depende dos padrões dos ventos globais que formam os giros oceânicos em escala de bacia oceânica. Então, por exemplo, aqui eu pegando a nossa região, aqui eu tenho a circulação da bacia do Atlântico Sul. Essa circulação aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, ó? Ela está nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, eu tenho na bacia do giro subtropical no Atlântico Sul, né, uma circulação anti-horária aqui. Essa circulação ela é composta por várias correntes. Não é uma única corrente, são várias correntes que formam um giro fechado. Um giro fechado. Tá? E assim, se vocês olharem, para as outras bacias oceânicas também vão ter giros que são fechados. Todos os vermelhinhos são circulações dita superficial. A circulação profunda, a gente chama de circulação tramalino,
que depende dos gradientes de densidade, aquecimento e resfriamento, ou água doce, que está associada à evaporação e precipitação no oceano. Tá? Então, a circulação profunda, ela está associada mais a essas setinhas aqui, azuisinhas, né? Azulzinha ou roxo, né? Azul ou roxo. Perdão. E elas têm duas origens, duas fontes primárias, né? Enquanto que a circulação superficial ela é dirigida pelo vento, a circulação profunda ela é dirigida por gradientes de densidade. E aí vai estar associado a salinidade e temperatura. Gradientes de salinidade e temperatura. Por isso que a gente chama de circulação termoalina. Termo de temperatura e alina de sal, de salinidade, né? De sal. Então, as regiões de formação dessas correntes profundas é aqui na região antártica e lá perto do Ártico, aqui na Groenlândia. São duas regiões fontes. Por quê? Qual é o objetivo, qual é a função da circulação profunda e superficial nos oceanos? É manter o balanço energético entre Equador e Polo. A mesma coisa que faz os ventos na atmosfera, nós temos o análogo nos oceanos. Ou seja, para que existe a circulação oceânica? Para transporte de calor, sal e massa entre Equador e Polo. Essas correntes que estão próximas ao Equador são correntes quentes, elas levam calor, elas estão trazendo calor em direção ao polo. Essas aqui também, tá vendo? Se pegar o Atlântico Norte, essa aqui é o giro do Atlântico Norte. O giro do Atlântico Norte. Ele está levando água de latitudes baixas, próximo ao Equador, então o Equador, né? Para o polo, em superfície. Só que ela chega lá, ela se resfria. Se ela se resfria, ela fica mais densa. O que acontece? Ela afunda. Ela afunda. E aí, por isso que a gente tem geração da circulação termoalina, as fontes, né, a origem, principalmente nas regiões polares, aqui na Antártica e aqui no Ártico. Então, isso vira uma corrente de circulação global, né? Lá vai para o Equador, se aquece, volta para o polo, se resfria, volta em profundidade, sobe no Equador, aquece, volta para o polo. Né? Sim, totalmente. A força de Coriolis é totalmente predominante para a dinâmica que se estabelece nessa circulação. Totalmente. Sem Coriolis, a gente não consegue montar essa circulação nem explicar ela. Totalmente Coriolis, que é a força inercial, né, associada à rotação da Terra, é extremamente importante. Extremamente importante. É dominante, na realidade, para a formação desses giros aqui. Por que o giro é assim? Por causa do Coriolis. Né? Aí, estudando a parte de dinâmica, o cara entende por que esse giro é assim. Tá? Mas o que é uma corrente? Né? A gente está falando das correntes. Aqui é uma definição bem simples. Uma corrente é um escoamento de água no oceano que apresenta uma distribuição coerente em termos de médias temporais. Então, uma corrente, o que é uma corrente? É uma coisa que existe ao longo do tempo. Numa média temporal de longo período, aquele escoamento ele vai estar residindo sempre naquela latitude e longitude. Né? Então, tu faz uma média e tu constata que tu tem uma corrente oceânica ali. Né? O que é relevante em uma corrente? O volume transportado de massa, né? Mais ou menos massa. As correntes oceânicas têm uma contribuição extremamente relevante no transporte de calor, principalmente as de média latitude para os polos, que era o que eu estava comentando antes. A de média latitude e as que se formam próximo ao Equador. Elas levam calor e outras propriedades em direção aos polos. Isso volta pela circulação profunda e isso vira, na realidade, uma célula de circulação. Uma célula de circulação. Né? Tanto na vertical quanto na horizontal. O estudo da circulação oceânica, ou seja, como é que a gente pode estudar essa circulação, né? Quais os meios que a gente tem hoje em dia? Tem vários. Observação de navio, boias de deriva, instrumentos fundeados, que é instrumentos fixos numa posição específica. Então, tu fundeia, ou seja, tu fixa o equipamento ali e esse equipamento vai medir velocidade de corrente, temperatura, salinidade, pressão, outras propriedades de interesse. Por satélite também,
Dos anos 90 para cá, isso aqui aumentou muito. A constelação de satélites é enorme hoje em dia, e tu tem dados satelitais, que a gente chama de dado remoto, né, que é coletado do espaço, aqui na Terra. Tu tem uma infinidade hoje em dia de dados satelital para estudo do oceano, em várias áreas, não só para parâmetros físicos, como parâmetros biológicos, químicos, etc. Derivadores, as boias de deriva, elas ficam em superfície, né, os derivadores, eles afundam e coletam velocidade e outras propriedades físicas ao longo de uma determinada profundidade. Por exemplo, eles derivam em 1.000 metros, eles derivam em 2.000 metros, por exemplo, né, que a gente chama de flutuadores, na realidade, né, porque ele tem a capacidade de flutuação. E também através da matemática, né, que aí entra os modelos analíticos e modelos numéricos. Então, quando tu não pode observar, às vezes tu não consegue explicar, tu não tem resolução espacial e temporal no dado medido. Então, aí tu entra com a modelagem numérica, que é um campo também extremamente ativo hoje em dia, os modelos numéricos, e cada vez com o avanço da computação, cada vez modelos mais refinados e melhores para tu fazer o estudo teórico da circulação e de outras propriedades. Aqui tem um videozinho. Como é que eu vou botar ele aqui para... Aqui. Botar um start aqui no manual. Tá? Isso aí o que esse vídeo mostra? Mostra o que diz lá em cima. Ali diz, o escoamento no oceano não é laminar. Se vocês já passaram pela mecânica de fluidos, né, a disciplina de mecânica de fluidos, tá, o escoamento, basicamente, ele é classificado de escoamento laminar e turbulento. No oceano, tu não tem escoamento laminar. Tu não tem um escoamento bem ordenado. Tu tem um escoamento que eu botei ali altamente caótico, desordenado, não determinístico. Né? E esse videozinho aí é de modelagem computacional, é de todo o globo, né, o modelinho lá da NASA, o Eco 2, em que eles mostram a circulação superficial. Isso aí é em superfície. Tá? E aí eles vão dando um panorama de toda a circulação, e vocês vão vendo que tem turbilhões. Vão fazendo assim, ó. Isso aí são os vórtices e correntes meandrantes. Então mostra que o oceano é um escoamento turbulento. É um escoamento turbulento. Tu não vai encontrar no oceano um escoamento laminar. Né? Tu não vai encontrar. Então esse videozinho é para exemplificar isso. O oceano não é laminar, é um meio turbulento. Aí ele vai passando por todas as bacias oceânicas, aí o Japão, né? Aqui a corrente de borda oeste, a corrente de Kuroshio, vários vórtices se formando aqui, ó, anéis, né? Estruturas coerentes. Geralmente esses anéis eles se formam mais na borda oeste dos oceanos que na borda leste, por questões dinâmicas das correntes. Aqui é o Equador, né? Eles marcaram o Equador. Aqui vai ver no continente americano, América do Sul, né? E já deve estar acabando. Aqui vai passando o tempo. Ó, eles botaram ali, ó, outubro de 2005, novembro. Aqui a região da corrente do Brasil. E aqui é o continente antártico, que tem pH circumpolar, que vai nesse sentido aqui, ó. A corrente circumpolar, ela gira nesse sentido. Aquela que eu estava mostrando para vocês. Que é esse ramo aqui, ó. Tudo isso aqui é a corrente circumpolar. Aqui é a corrente leste da Austrália, corrente de borda oeste, que forma vários vórtices aqui, ó. Tem um se formando. Se formam e se desprendem da corrente. Deve estar acabando já. Agora ele acaba. Isso aí é o modelo numérico, tá? Isso aí não é dado coletado, tá? Ali ele dá. Ops. Deu. Então, sumarizando, pessoal, a física, a ciência fundamental para o entendimento do oceano e da Terra, né? Porque estuda a natureza, simples assim, não tem mistério. E o oceano, o sistema natural fundamental para o balanço energético da Terra, né, do planeta, da Terra, que eu digo é o planeta, além da sua função econômica e social por seres humanos. Né? Então,
os dois, um é uma ferramenta para estudo, né? É o que descreve, é o que mostra como é que o oceano funciona, e o oceano é um dos entes do sistema climático, né? Junto com a atmosfera. Né? Então, os dois são extremamente importantes para o nosso entendimento. Tá bom? Era isso mais ou menos que eu queria mostrar para vocês, uma apresentação de cunho geral e nada específico. Tá bom? Obrigado pela oportunidade da divulgação da oceanografia física. Obrigada, professor. Alguém tem alguma pergunta aqui ou no chat? Boa tarde, professor. Ali na parte da... Quando o senhor estava falando da turbulência do Oceano Ciclóptico, em introdução à turbulência, eu aprendi sobre escoamento luminar e turbulento. Aí, uma dúvida que eu tenho agora, mesmo eu não tendo seguido a área dessa área, é como para coleta de dados quando ele está bem mais caótico o oceano, como é que fica nesses projetos para coletar os dados? Aqui. A coleta é a mesma como se tu tivesse um escoamento laminar. Então, o que vai possibilitar tu fazer o estudo da turbulência é a resolução do teu dado, tanto espacial quanto temporal. Então, tu vai ter que ter resolução na coleta do dado, se for empírico, se for, empírico não, in situ, como a gente diz, tem os jargões da oceanografia física, um deles é in situ, ou seja, no local. Então, tu coleta o dado no local, então tu precisa de uma resolução espacial e temporal específica para conseguir, depois de coletar esse dado, separar a parte turbulenta, analisar a parte turbulenta. Porque tu sabe que o meio não é turbulento. Então, se tu está interessado na turbulência, tu vai ter que ter um refinamento, tanto do ponto de vista espacial e temporal, para que a coleta do teu dado te possibilite depois passar um filtro, por exemplo, que é o mais comum, e tu separar a parte turbulenta do campo médio. Então, quando tu está trabalhando com escoamentos turbulentos, muitas vezes tu não quer, a corrente muda de hora para hora, a velocidade da corrente, porque não é um escoamento laminar, é um escoamento turbulento. Então, tu mede agora é 30 centímetros por segundo. Tu mede daqui a 20 minutos, não é mais 30 centímetros, é 50. E por aí vai. Então, tu tem que ter uma resolução espacial e temporal para que te possibilite separar a parte turbulenta do campo médio. Essa é a relação. E para isso tu vai ter que ter um equipamento, o equipamento é o mesmo. A coleta é como se tu tivesse também um escoamento laminar. Não vai depender, mas o que vai depender é como tu vai coletar o dado. A resolução espacial e temporal é muito importante, né? Porque tem fenômenos, a circulação oceânica ela é dividida basicamente em circulação de larga escala, mesoescala e submesoescala. Isso tem escalas temporais e espaciais diferentes. Então, se tu está interessado só no campo médio, tu não precisa tanto refinamento do dado, mas se tu quiser estudar a mesoescala, que é a turbulência sobre a larga escala, que é a perturbação, a anomalia sobre a larga escala, tu vai ter que ter uma resolução maior, porque esses fenômenos, essas estruturas, essas feições oceânicas de mesoescala, ela tem escala espacial menor que a larga escala. Então, se tu não montar um experimento, né? Um experimento que eu digo é a coleta de dados, que te possibilite detectar essa escala espacial, aí tu não consegue estudar. Então, basicamente é isso. Eu lembro de ver sobre os tipos diferentes de boias que usavam para isso. Acho que foi em Dinâmica dos Oceanos que eu fiz com o senhor uma vez, que foi durante a pandemia. Em qual? Dinâmica dos Oceanos. Ah, tá. Na pandemia, tá. Na pandemia, isso. Primeiro semestre que foi sim, na pandemia. Sim. Ainda eu tava precisando seguir. Sim, sim. E mudei de área e me formei em outra área. Mas eu lembro que tinha diferentes tipos de boias e equipamentos para aqueles vórtices. Sim. Hoje em dia tem equipamento específico para coletar a turbulência. Tem equipamento específico para detectar turbulência de pequena escala, né?
Porque isso é complicado, porque a turbulência, antigamente, que eu digo antigamente, sei lá, 100 anos atrás, 70, 80 anos atrás, ela era entendida só como um fenômeno de microescala, de escala de centímetros e milímetros. Hoje em dia não, o conceito mudou. Então, tu tem uma circulação de larga escala, que é uma circulação de bacia oceânica inteira, que nem eu estava mostrando para vocês ali, o giro do sul Atlântico, do Atlântico subtropical, que é da ordem de milhares de quilômetros, que é composto por várias correntes, uma circulação fechada. Então, a variabilidade sobre aquela circulação é a turbulência sobre ela. Então, só que, e ali são milhares de quilômetros, só que a turbulência sobre ela é da ordem de 100 quilômetros. Então, se tu não configurar um experimento ou um modelo numérico que possibilite resolver a escala de 100 quilômetros, tu não consegue inferir sobre o campo turbulento. E assim vale para qualquer outro equipamento. O dado satelital, que existe muito hoje em dia, tem dado satelital que não resolve a turbulência, de mesescala, por exemplo, porque é da ordem de 100 quilômetros. Então, eles têm resolução de 50 quilômetros, por exemplo. Ele permite a turbulência, mas ele não resolve. Eu precisaria aí de uns 20, 30 quilômetros, pelo menos, de tamanho de grade ou de resolução de uma medida para outra, escala espacial, né? Para poder resolver. Né? E escala temporal, pelo menos aí de um dia. Um dado por dia. Um dado por dia a cada 30, 40, 50 quilômetros. Isso depende da latitude também. Né? E daí tem vários equipamentos. Da minha parte era só isso. Tá. Ô, João. Ah, tá ali o João. Opa. Acho que agora vocês conseguem me ouvir, né? Fala, João, tudo bom? Estão escutando? Tudo bem. Tem uma pergunta, né? Eu só quero falar rápida. Primeiramente, parabenizar a organização da Semana Integrada, né? Do IMF, Semana Acadêmica Integrada, pela iniciativa de convidar, né? Os colegas, né, o Lucas, né? Egresso, que se formou na ênfase em Física dos Oceanos, o professor Leopoldo, que orientou, né? Da aula, o Lucas, orienta estudantes, orientou o Lucas. Né? É importante a gente fortalecer, manter, né, e fortalecer os laços, né, com a área de oceanografia física, né, que é fundamental, né, como o próprio professor Leopoldo já apresentou, né? É uma área bastante interessante, né? E agradecer ao professor Leopoldo e ao Lucas. Ontem eu não tive condições de participar da palestra do Lucas. E agradecer pela participação, que é fundamental, né? Eu acho que esse processo ele tem que se tornar mais habitual, né? Essa conexão, essa conversa entre os institutos, né? E dos colegas da área, né? Da física, né? Seja do IMF, seja do IO, para a gente fortalecer os dois cursos, né? De oceanologia e curso de física, bacharelado, e fortalecer, enfim, a universidade também, né? Como consequência. Então, obrigado, Leopoldo, e parabéns aí pela apresentação. Foi muito boa. Tá bom, obrigado, João. Aproveitando esse teu gancho aí, uma coisa interessante também de comentar nesse teu, né, aproveitando, né, o fortalecimento das áreas, eu que vim da física, eu conheço os dois lados da moeda, como se diz, né? Conheço o lado da moeda da oceanografia física e da física. E por conhecer os dois lados, a gente tem uma predisposição, principalmente a gente que trabalha com a parte de dinâmica oceânica, não de toda a oceanografia física, vale o comentário que eu vou fazer, mas a gente trabalha com a parte de dinâmica do oceano, a gente tem uma preferência, não é desmerecer os outros alunos, mas é uma questão de formação, é uma questão de formação do curso. Os alunos que vão da física, por exemplo, o Lucas saiu daqui do bacharelado, né, fez o TCC conosco e fez o mestrado. Então, o pessoal que vai daqui, ele tem por formação,
por formação básica, uma base de cálculo e física melhor que o pessoal do Oceano, até porque a Oceano é um curso mais interdisciplinar, né? Então, quem vai trabalhar com oceanografia física especificamente, ele tem uma facilidade maior por questão de formação, o pessoal que vai da física, que vai fazer o TCC, que vai da física dos oceanos e depois, de repente, vai fazer o mestrado lá e vai fazer o doutorado, enfim, ele tem uma facilidade maior porque ele tem uma base mais sólida de cálculo e física do que o pessoal da oceanologia. É uma questão de curso, é uma questão da formação do curso, né? Então, o pessoal, quando chega um aluno da física lá, a gente fica extremamente contente. Por quê? Porque a gente sabe que esse aluno vai ter uma maior facilidade dentro da área da oceanografia física, porque ele tem uma base de cálculo e física mais sólida, mais profunda, do que o aluno da oceanologia que vai estudar oceanografia física, que vai se dedicar a esse ramo. Seja qual ramo da oceanografia física seja. Parte costeira, parte de larga escala, média escala, estuário, enfim, independente, né? Então é extremamente bom para nós orientar alunos que, tanto TCC como mestrado, doutorado, que venham da física, né? Ou que venham de uma engenharia, ou que venham da matemática. Por quê? Porque eles têm uma formação, por questão do curso, uma formação mais sólida de cálculo e física, que é fundamental para a oceanografia física. Fundamental. Tá? Então, aí colaborando aí com o que o João estava falando da conexão entre os cursos, né? Então, sempre que o pessoal quiser, dentro da ênfase de física dos oceanos, né, que a gente puder voltar aí e comentar de repente sobre a nossa linha de pesquisa, tranquilo. Eu não falei nada sobre a minha área de pesquisa, mas não era o objetivo, era um objetivo mais geral, né, dar uma ideia da oceanografia física para vocês, não é falar sobre o meu tema de pesquisa, ia ficar muito maçante para vocês, né? A ideia é dar uma ideia geral da oceanografia física, né? Não especificamente falar sobre um tema. Mas em outra oportunidade, a gente pode falar mais especificamente sobre temas da oceanografia física, né? E aí vocês vão ver que quem tem uma base de cálculo e física mais sólida, que são os cursos de engenharia, curso de matemática, curso de física, né? Entre alguns outros das ciências exatas, tem facilidade na oceanografia, vai ter mais facilidade, tá bom? É isso. Beleza. Mais uma vez agradeço, só para enfim, só para me despedir, né? E reforçar também, não sei, eu acho que o Lucas talvez tenha falado ontem, que as oportunidades são variadas, né, Leopoldo? Você pode trabalhar, o estudante pode trabalhar São desde no variadas. laboratório, no Variadas. computador, programando, né? Fazendo E, simulações numéricas, até ir para o navio e embarcar, né? sim, Então são exatamente. Até embarcar. complexos também, né? Isso. Então os estudantes que não escolheram a ênfase ainda, né? Que estão aí procurando, né? Olhem também para sejam curiosos, né? Procurem saber, se informem, visitem lá, agendem uma Isso, visitinha, conversar com os isso. professores. E é isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, Tá Leopoldo. bom. Valeu, João. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professor Leopoldo. Obrigada a todos que puderam estar aqui presente, seja online ou presencial. Alguns recados. Pessoal que está aqui presente, eu vou passar uma lista de chamada. E tem também um recado da direção do IMEF. Está aberto as inscrições para a monitoria do EAC até dia 25 desse mês. É pelo SINSC. Então, se inscrevam lá. Mais tarde, agora às 3h45, teremos outra palestra. Espero vocês nela.